Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do mini curso da HP Prime. Nesta aula, vamos ver a segunda parte de aplicações em cálculo, falando mais especificamente dos limites, derivadas e integrais. Caso queira acompanhar junto com a apostila, os assuntos estão todos no capítulo 8. Lembrando também que, se você quiser ver os outros vídeos, acesse a playlist completa na descrição. Meu nome é Matheus Chichido e vamos nessa! Muito bem, pessoal. Antes da gente entrar nos exercícios de cada assunto que a gente vai cobrir, eu vou sempre passar um breve review sobre a notação de cada coisa, para a gente se familiarizar na hora de digitar tudo lá na calculadora. Então, o limite, a gente tem que estar atento a esse termo aqui e a esse termo aqui, que daí vai depender muito. O primeiro termo aqui debaixo do lim, ele é relativo à minha variável e à sua tendência. Então, à esquerda da seta eu tenho que colocar a variável que eu tenho que analisar, e à direita o valor numérico pela qual ele vai estar tendendo a, ou o símbolo, no caso do infinito. E aqui à direita do link, daí tem maior destaque, é a minha expressão que eu tenho que analisar o comportamento dessa variável. Então, eu teria que estar analisando aqui para 1 mais 1 sobre n, tudo isso elevado a n, que iria me retornar para valores muito altos aí desta variável aqui. No caso, ela vai retornar o número de Euler. Se você quiser testar depois essa expressão, pode ficar à vontade aí. Então vamos partir com esse exemplo bem tranquilinho aqui de começo, tá? Então, para a gente fazer isso, a gente tem que ir lá no CAS, o meu já está ligado, clicar aqui nesse botão, o terceiro aqui da primeira linha, clicar em Lim, selecionar X, o valor pelo qual ele tende, e aqui a gente pode deixar sem nada, tá? Isso aqui você pode colocar ou mais ou menos nos casos em que você estiver avaliando os limites laterais, tá? Aqueles que você avalia para valores só à esquerda de zero ou à direita de zero, né? E aqui, então, você coloca a tua expressão propriamente dita. Então, eu vou ter que colocar lá o 2 elevado a x menos 1 sobre x, que ele me retorna o ln de 2. Ah, tem como saber o valor decimal de ln de 2? Sim, tem que copiar ele, clicar no botão de Home e clicar em Enter, que daí eu já tenho o valor numérico. O segundo exemplo é trabalhar nesse limite aqui. Então, vamos refazer tudo que foi feito lá no primeiro. Então, tem que vir aqui, limite x, 0, deixo em branco, escrevo cosseno de 1 sobre x. Beleza. Se eu der um Enter, vai aparecer uma coisa estranha, Bounded Function, função limite, limitada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite não existe, porque ele encontrou ali um problema do tipo de função, né? E aí, como é que você teria de provar, às vezes, para alguém isso, por exemplo? Tem como pedir para a calculadora a dedução? Infelizmente não, daí a partir daí para você mostrar que o limite não existe, você teria de entrar com um processo manual de dedução aí. Às vezes fazer os limites laterais, por exemplo, ou qualquer outro mecanismo aí que verifique a não existência de um limite. Indo agora para as derivadas, a gente tem duas notações extremamente comuns aí na matemática e na engenharia, que é a de Newton, que a gente não vai trabalhar, e também a de Leibniz, que é o que a calculadora possui e, portanto, vamos trabalhar. Como fazer a leitura dela? Em duas partes. Essa de cima, em relação a essa barrinha aqui, que vai estar te informando a derivada da tal expressão, da derivada da função f. Então, ao invés do f aqui vai ser o quê? X² mais 1, x², a tua função, essencialmente. E embaixo você informa a variável pela qual você quer derivar, nesse caso, x. Tá? E, basicamente, é isso. Outra coisa que a gente tem que colocar em mente é o que a gente quer em relação ao derivado. E pode ser duas coisas que a calculadora pode nos retornar. A primeira, que é a expressão. Nesse caso aqui, a derivada de x², 2x. Tem como a gente pedir isso para a calculadora fazer. Ou também o valor numérico em um determinado ponto. Ou seja, eu não quero saber que a derivada de x² é 2x. Eu quero saber a derivada de x² em x igual a 0. Ou seja, eu quero o valor numérico dela. Que nesse caso é 2 vezes 0, 0. Tem como pedir isso para ela também? Tem.
como a gente vai ver por meio dos exercícios que estão propostos aqui. Então, o primeiro exercício trata da expressão analítica, vamos ver como é que faz. Então, a gente tem que entrar no caso mesmo e agora nesse ícone aqui, esse del aqui. Esse del pode ser utilizado para expressão univariável também, sem problemas, tá? Então, é só colocar o x aqui e cosseno de x aqui também. E aí você já tem o resultado. Muita atenção a utilizar esse método, porque ele só vale para uma variável que não está salva na memória da calculadora. Como assim? É toda variável que tiver um valor numérico salvo, um número ali, ele vai retornar, na verdade, o valor da expressão. Então, estaria retornando isso daqui, ó. Esse valor aqui, uma derivada do caso de cosseno para x igual a zero, que não é o nosso caso, a gente quer saber a expressão, tá? Então, só toma cuidado com isso. Se você quiser avaliar, então, um valor genérico, você teria, então, antes de verificar se não tem nenhum valor salvo lá e realizar o cancelamento ali ou deletar essa variável. Mais para frente eu vou ensinar como faz isso, tá? Outra alternativa também para você fazer esse procedimento é utilizando a função diff. Você pode escrever simplesmente diff, dessa maneira, tá? Ou ir aqui na caixinha, clicar em cas e em cálculo diferencial e escrever agora as variáveis, isso aqui em letra maiúscula. Primeiro a expressão, no caso cosseno de x. E em segundo lugar, a variável pela qual você quer a derivação. Aí você tem aí o mesmo resultado. Esse segundo método é mais vantajoso que você não tem que ficar preocupado se a variável está declarada na memória da calculadora ou não. Nosso segundo passo é calcular a derivada dessa expressão aqui. Então, uma derivada efetivamente parcial agora. Então, a gente tem que só escrever aqui y ao quadrado vezes cosseno de x vezes y. É muito importante colocar os asteriscos aqui no produto, tá? Senão vai dar errado em relação a y. A gente tem o resultado. Pela regra da cadeia, dá para ver facilmente que bate. E agora, vamos para o próximo exemplo, que é uma derivação aqui que tem mais de uma derivada. Então, a gente tem que colocar duas vezes. No primeiro aqui é em relação a y, e nesse campo aqui eu insiro a outra derivada. Então, eu tenho que vir aqui e colocar x quadrado vezes ln de y em relação a x. Se eu fizer isso, eu tenho 2x sobre y. Tranquilo, né? E agora eu tenho que avaliar o valor numérico em um ponto. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que só, na verdade, atribuir um valor para a variável. Então, eu tenho que armazenar 0 em x e aí realizar o procedimento de derivação utilizando isso daqui que a gente fez. Então, se eu vier aqui em del colocar x quadrado agora, em relação a x, veja que ele não me retornou a expressão, mas o valor numérico já da derivada nesse ponto. Aí, se eu quiser x igual a 2, simples, só salvar 2 na memória e realizar o mesmo procedimento e veja que eu tenho aqui a derivada de x ao quadrado em x igual a 2, que é 2 vezes 2, 4, certo? Ah, mas se eu quiser a expressão genérica novamente, aí você vai ter que vir aqui, vars, cas, tudo e em x. Em x você dá um del, e vai pedir que quero eliminar, dou ok, e tá feito. Daí se eu fizer isso daqui de novo, veja que já voltou ao normal. Vamos para a última parte, que é as integrais. Então, a notação dela. Eu tenho esse termo que é opcional, que são os limites de integração, que podem aparecer ou não. O segundo termo, que é a expressão pela qual eu quero fazer esse processo de integração. E o dx, que é a última coisa que aparece, que é a variável pela qual eu vou realizar esse procedimento de integração. No primeiro exemplo, eu vou utilizar as integrais indefinidas, de uma maneira bem simplesinha.
Então a gente tem que ir lá nesse botãozinho de novo e selecionar a integral. Então aqui eu tenho que deixar os limites superior e inferior vazios, porque é uma integral indefinida. Nesse quadradinho, o primeiro branco aqui, eu tenho que colocar a minha expressão, x ao quadrado. E no último, a variável pela qual vou estar integrando, no caso o próprio x. Se eu colocar aqui, ele já vai me retornar a expressão correta. Lembrando que ele não devolve a constante, tá? Então, você que já perdeu muito ponto em prova, igual eu, porque esqueceu a constante, lembra que tem para integral indefinida mais c também, que ele não mostra aqui. Segundo exemplo, integrais duplas. Nesse caso aqui eu não coloquei limite de integração, mas eu poderia colocar tanto valores numéricos mesmo, ou colocar também valores em função aqui de y, nesse limite superior aqui, por exemplo, que ele poderia fazer perfeitamente também. Tá? Mas vamos colocar sem limite nenhum aqui. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que ir lá na integral, e aqui nesse termo da integral, de novo, colocar a outra integral. E aí sim, colocar toda a expressão aqui. Então é x ao quadrado mais o meu ln de y, primeiro em relação a x, segundo em relação a y. Se eu colocar isso daqui, eu já tenho o meu resultado. Lembrando também que nesse caso eu tenho duas constantes. Uma constante relativa à primeira integração e a outra relativa à segunda integração. Então, muito cuidado quando você estiver trabalhando integrais indefinidas aqui, no caso de integrais múltiplas, tá? Para integrais definidas, que é a nossa última parte do vídeo, é extremamente simples. É só a gente vir aqui, colocar agora os valores, no caso 1, 4, e a nossa expressão, que é bem simplesinha, que é x ao quadrado dx. Então, se eu colocar aqui, está dando 21. Se a gente ver aqui, está batendo perfeitamente com o resultado. Bem, pessoal, vamos encerrar o capítulo 8 por aqui. Espero que tenha gostado. Se foi útil para você esses vídeos, por favor, não esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal da EPEC e do PET também. Eu vou encerrar o curso aqui também, já que é o último tópico abordado por nós que desenvolvemos. E espero que você tenha aproveitado bastante aí todos os ensinamentos que a gente passou para vocês. Desejo sucesso a todos e até a próxima.